Boa noite, desportistas de futebol capixaba e brasileiro. Mais uma vez, estamos aqui na Universidade de Vila Velha para discutir um assunto que foi divulgado, que são os campeonatos de base realizados pela Federação de Futebol do Espírito Santo, até a categoria 13 anos, 11, sub-11 e sub-13. E estamos aí esperando, a participação dos nossos colaboradores, que queiram discutir esse assunto tão importante para o desenvolvimento do nosso futebol e uma segurança, para nossas crianças em formação estarem de fato recebendo aquilo que elas merecem, como crianças que são, sem cobranças exageradas, sem nenhum tipo de pressão, e que a gente consiga fazer isso a nível municipal, estadual e nacional. Vou falar um pouco sobre a minha pessoa, professor de Educação Física, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, em 1969, já um tempinho bem grande de participação na vida esportiva do Espírito Santo, como professor da Universidade, do SESI, da Escola Técnica, do Colégio Americano, do Praia Tênis, e hoje, seguindo a minha carreira, eu participo hoje do quadro de professores da Universidade de Vila Velha, e trabalho na área administrativa, tomando conta dos espaços esportivos da universidade. E estamos aqui, mais uma vez, para conversar um pouco, sugerir algumas modificações, algumas sugestões a serem feitas, para que a gente possa, de fato, atender bem as nossas crianças. Nós estamos aí com o processo de inscrições, de inscrição feita na comissão da CBF a nível nacional, que foi montada a partir do mês de abril, esse mês de abril, e a gente está tentando, abril, maio, e a gente está tentando colaborar, com sugestões, e que é muito importante a gente conseguir, de fato, que a gente consiga regulamentar, o futebol infantil a nível municipal, estadual e nacional. Então, a gente está aqui já. Nós temos o Instagram, que vocês já conhecem, e a gente tem procurado divulgar, desenvolver e falar sobre esse trabalho já há bastante tempo. Vamos esperar um pouco, enquanto as pessoas vão entrando, e a gente vai tentando. Vamos esperar mais um pouco. Entrou aqui. Christian, Emerson, Maia, muito obrigado pela participação. A gente está esperando só um minutinho mais para a gente começar a falar sobre esses aspectos da formação. Aceitar. Bom, vamos começar, Já são 17h58, Ela está marcada para início das 18 horas,
Então a gente vai esperar um minutinho só também. Se vocês quiserem fazer alguma já colocação, a gente está à disposição, né, para que a gente possa, né, começar a conversar. Se vocês quiserem se apresentar, entendeu? Eu acho que é importante. A gente está aqui bem aberto para discutir, para conversar. Isso é uma live bem democrática, né? E a gente tem algumas posições sobre o futebol infantil, o futebol de base, e a gente quer discutir, né, sugerir, né, alguma coisa que a gente consiga, né, dentro desse universo do futebol infantil no Brasil, a quantidade de atletas, de clubes e de crianças e pais, né, que participam também. Ferreira Neto, meu amigo Ferreira Neto, muito bacana. O nosso amigo Pedro Dalmas, né, que é o nosso assistente aqui, que faz parte desse trabalho, que tem ajudado bastante, né, na movimentação dessas lives. Nós estamos hoje com o Instagram já com 1.008 pessoas seguindo, né, com muitas visualizações, quase 90 mil visualizações, e é justamente fazer uma corrente para frente, para que a gente possa, né, levar isso a nível nacional. Essa comissão que foi criada no Rio de Janeiro, que eu acredito que deva trazer alguns bons resultados, para que a gente possa, de fato, fazer, né, uma pressão, um acompanhamento, né? Nós sempre falando o seguinte: qualquer competição a ser realizada na faixa de 11, 12, 13 anos, ela deve ter sido discutida no início, no meio e no fim, né? No início, para se discutir quais são as características dessa competição, qual é o objetivo que a gente quer chegar, né? Naturalmente, toda competição feita infantil é em benefício das crianças, né? O adulto, ele serve como condutor da ideia, como condutor do processo, mas ele não pode passar por cima das nossas crianças. Então, a ideia aqui é que a gente possa conseguir, né, através desses debates, dessas competições, analisando no início, conversando, sugerindo, discutindo, apresentando dados, apresentando pesquisas, que a gente faça uma competição de fato educativa e de formação, né, bem forte, bem né, constituída, para que a gente possa naturalmente seguir a sequência natural da vida, né? As idades da criança, a criança não é um adulto em potencial, e a gente tem feito todo esse trabalho. Eu vou começar a falar um pouco sobre a Federação de Futebol do Espírito Santo, que de fato há muito tempo a gente tem mantido contato com a federação. Nós temos aqui um livro que eu escrevi há um tempo atrás, em 2010, que fala sobre futebol de base, né, de formação, futebol que envolve a formação, né, é um livro todo educativo e formativo. Em 2021 também eu escrevi outro livro que fala da necessidade de acompanhamento nas competições, né, obstáculos e possibilidades das crianças nessas categorias, e a gente, né, tem dado esse livro, principalmente o das crianças, ele envolve a participação de quase 30 desportistas em todas as áreas, né, que fazem parte do conhecimento humano, dizendo da importância dessa regulamentação. Infelizmente, a Federação de Futebol do Espírito Santo não tem dado a mínima para isso. Eu tive com o presidente já várias vezes, ele falou que acha também que é errado fazer uma competição de 11, 12, 13 anos em campos profissionais, né, em campo de futebol profissional, né, quando eles, no próprio jogo, essas crianças no campo profissional, eles puxam o córner para a linha da área, colocam o tiro de meta na linha da grande área. Quer dizer, então por que puxar o córner e fazer o tiro de meta da grande área e não diminuir o campo? Né? Então é uma incoerência. Então a gente tem procurado, porque isso já vem sendo uma ação de várias entidades, vários países, né? O repertório é amplo de apoio à causa, e já estão fazendo esse trabalho a nível nacional. A própria FIFA já determina que até 15 anos
e a partir de 35 anos você pode modificar algumas regras da bola, do tamanho do campo, da trave, e em benefício daqueles praticantes que são as crianças e a terceira idade. Então a CONCACAF também já tem estudos na África, nós temos a Europa, né, quase toda fazendo isso, quer dizer que é uma sequência natural do atendimento à criança, e a gente, né, num país tão grande, com tantas escolinhas, acho que é o país que tem mais desenvolvimento com futebol, e é muito complicado isso, né? Porque os pais acham que os filhos vão ser craques no futebol, vão ser da seleção, então tem que ter muito cuidado nessa formação. Então a gente está fazendo um trabalho que já tem 50 anos de vida, desde quando eu comecei na Universidade Federal do Espírito Santo e desde que eu comecei a praticar esporte em 1960, como atleta de futsal, de basquete, de voleibol, de futebol de campo, né, estudioso na área, me formei em educação física, e desde essa época eu estou tentando, né, que a gente possa discutir pelo menos essas ações. Então a gente tem procurado, já com esses 2 livros escritos, né, que são livros de experiências próprias, a gente conseguir colocar isso em prática, e a nossa federação, infelizmente, ela não entende assim, ela continua fazendo os campeonatos, agora mesmo no mês de maio, começou-se o campeonato oficial da Federação de Futebol, com crianças entre 11, 12 e 13 anos, quer dizer, em campos completamente inadequados, né, em horários inadequados, com a trave muito grande, a bola muito grande, o espaço muito grande, e isso de fato impede o desenvolvimento natural da criança, né? Então a gente tem procurado trabalhar com isso há muito tempo, né? Infelizmente não tem conseguido, haja visto que essa comissão que foi formada no Rio de Janeiro, ela foi aberta para todas as federações, para clubes, para desportistas, convidados ou não, e a gente se inscreveu. Infelizmente a gente não conseguiu entrar nessa comissão, e o Espírito Santo, ela está só com a sua representação estadual com o presidente da federação. Esse trabalho todo, né, isso é uma tristeza muito grande para a minha pessoa, que trabalha isso há muito tempo e não tem conseguido, né, não consegui entrar nessa comissão. São 103 nomes do Brasil inteiro, e o Espírito Santo é um dos únicos estados da federação que não tem um representante técnico, nem a própria federação não enviou ninguém da sua comissão de base, quer dizer, que organiza esses campeonatos, quer dizer, pelo menos para ir lá ouvir, para discutir, e eu me coloquei à disposição da federação através de e-mail, me colocando à disposição para, em conjunto, a gente levar esse material, né, que é um vasto material, é muita experiência, e a gente não conseguiu sucesso. Tive na CBF, levei os livros, levei vasto material para lá também, não consegui entrar nem na CBF, deixei os livros em nome do presidente, né, falei com a secretária através de e-mail, e nem resposta também a gente tem do porquê dessa não participação da Universidade de Vila Velha, do Conselho Estadual de Esporte, que eu faço parte, da FIEP, delegado adjunto do Espírito Santo, professor, técnico de futebol, né, e a gente não conseguiu entrar nessa comissão. Então, infelizmente, mas eu ainda rezo, né, e peço e acredito que essa comissão vai fazer alguma coisa que a gente possa, de fato, mudar essa mentalidade das realizações de competições. Não precisa nem de lei, mas tem que ter bom senso, discutir, né, analisar. Todas as competições para criança, ela deve ter um início, que é onde você vai apresentar a competição, quais são os objetivos dela, né? Depois, no meio, você vai analisar e vai ver o acompanhamento, e no final vai fazer um feedback de aquilo, se aquilo foi importante para as crianças. Não adianta a gente querer fazer competição para vender garoto, para vender atleta, para fazer uma iniciação precoce violenta. Nós estamos vendo aí nossos atletas de seleção com 18, 19 anos, 20 anos, sofrendo contusões seríssimas. Não posso confirmar isso, né, porque é muito difícil você falar isso, mas pela experiência, pelo trabalho realizado, eu acho que a gente tem que mudar essa característica, porque talvez isso seja uma iniciação precoce, forçando muito as crianças desde cedo, e chega nessa época do profissional, com 20 anos, elas já estão com todo o corpo completamente destruído e não conseguem realizar, né,
agora na Copa do Mundo, atleta de 18, 20 anos sendo cortado em termos da regulamentação. Então a gente espera, né, algum sucesso nesse evento, torce, apesar de não estar presente, mas eu deixei todo o material lá com o presidente Samir. Infelizmente não recebi nenhuma comunicação de recebimento desse material e a gente vai em frente. E agora a parte mais importante que a gente está fazendo já fiz isso algumas vezes, já fiz isso há 30 anos atrás, com a mudança de regra no futebol, quando ninguém falava nisso, atraso de bola, número de faltas, e agora está acontecendo muita coisa em que a gente já falou há 30, 40 anos atrás. Eu acho que o Brasil ele demora muito a tomar certas atitudes. Eu tenho certeza absoluta, e o que nós estamos discutindo aqui, estamos falando, em pouco tempo ela vai ser obrigatoriamente feita. Só que nós demoramos muito e a gente não consegue, né, transformar isso em realidade. Então nós fizemos aqui um regulamento da Copa UVV de futebol infantil, que é criança boa de bola e bom de escola. Naturalmente, né? A criança boa de bola tem que ser bom de escola. Você tem que dar, né, ele não pode fugir, né, de ser um atleta sem estar na escola, sem se formar, sem estudar. Então isso é mais uma força de expressão. Porque se você tem uma escolinha, essa criança naturalmente está na escola. Mas se ele for bom de bola e bom de escola, melhor ainda. Então essa competição é voltada para a base, né, para o desenvolvimento técnico, tático e disciplinar dos nossos atletas. O torneio adota um formato completamente diferente de avaliação, né? A gente tem feito uma competição que será disputada na categoria masculino e feminino, sub-11, sub-12, sub-13, que é o intuito do nosso trabalho, né? E a gente tem uma característica desse padrão, que é um regulamento que visa, né, melhorar a qualidade técnica dos atletas, né? E para isso nós temos que adaptar os campos, as bolas, as traves, e fazer um regulamento também para que a gente, na hora dos resultados de empate, de desempate, a gente não leve uma criança de 11, 12, 13 anos para a marca do pênalti, para decidir um campeonato, para decidir um jogo, que não é culpa dela. Se ela perder esse pênalti, ela vai ficar marcada por um período da vida, e não tem essa de você, o jogo é coletivo. Se a gente não ganhou o jogo, o outro também, é porque houve uma dificuldade no tempo normal de jogo. Então o ideal é que a gente faça um regulamento onde nós temos saldos positivos e saldos negativos, né, numa ficha de observação, que vai acompanhar o jogo todo. Aí a gente pode fazer vários aspectos. Os saldos negativos é faltas, chutões, laterais, quer dizer, a gente pode, faltas cometidas com cartões amarelos, cartão vermelho, a gente pode fazer uma estatística, né, de saldos negativos, que a equipe perde pontos se ele fizer esses itens, e saldos positivos. Os saldos positivos a gente joga com os cortes, né? Quantas vezes você foi ao ataque, quantas vezes você chutou a bola no gol, quantos itens o goleiro saiu jogando com a bola. Quer dizer, isso leva ao desenvolvimento da parte técnica do atleta. A parte tática nessas categorias, ela quase não existe, a criança não consegue entender o que é a parte tática do esporte nessas categorias. Mas essas sugestões, ela pode ser naturalmente feita, né, que quando terminou o jogo, terminou empatado, esses itens negativos e positivos são somados, e aquela equipe que se conduziu melhor durante esse jogo, com a participação de todos, né, porque a gente fez um regulamento também de 3 tempos de 20 minutos, em que o atleta ele participa no primeiro momento dos 20 minutos um grupo de 11 jogadores, que é a essência do futebol. No segundo tempo, entra os outros 11 jogadores, e no terceiro tempo o técnico substitui de acordo com a observação que ele fez da qualidade do jogo que os atletas desenvolveram durante os 2 primeiros tempos. Isso leva a uma participação de todos os atletas, né? O pai fica satisfeito, né? As mães ficam satisfeitas, principalmente as crianças, né? Que não são usadas simplesmente nos treinamentos para servir de sparring para a equipe mais forte, né? Às vezes viaja um período muito grande para fazer uma competição e não jogam. Isso é difícil você explicar para a criança isso.
e também ela fazer esse trabalho de soma de negativos e positivos. E aí, naturalmente, acabou o jogo, você soma isso aí e essa equipe vai em frente, aquela que conseguiu, né, executar melhor os fundamentos do jogo. O passe, o drible, né, o chute a gol, a defesa, o goleiro. Então, todos esses itens, eles são levados em consideração e você pode definir, de fato, né, aquela equipe que vai em frente, sem nenhuma forçada de barra, sem nenhum. Agora, no próprio regulamento, você não precisa nem proibir. Você passa o regulamento, aquela equipe fala assim, mas eu não quero seguir essa norma. Tudo bem, você pode jogar do jeito que você acha que essa equipe pode jogar. Só que no final do resultado, se você não seguir essas normas, você naturalmente, se der empate, você está quase que desclassificado automaticamente. Eu gostaria de agradecer aqui ao Sávio, ao Emerson, a Juliana, minha filha, que também entrou também, ao Christian, né, ao Ferreira Neto, nosso amigo aqui, o Pedro Dalmas, e coloco à disposição, porque aqui é importante que a gente discuta, vocês falam, talvez você não concorde com alguma coisa, então nós estamos aqui para discutir mesmo, e aí a gente vai, né, analisar. Eu digo sempre o seguinte, eu tenho que fazer isso em cima de dados, né? Eu falo, não concordo, mas por que a gente faz assim? Então, eu acho que a qualidade técnica do futebol brasileiro, ela está caindo muito em função desses campeonatos completamente errados, com muita violência. O futebol brasileiro hoje é um dos mais violentos do mundo, a qualidade técnica é muito baixa e nós estamos vendo todos os jogos do futebol brasileiro, do campeonato Série A, Série B, Série C, Série D, campeonatos de várzea, criança, acabam sempre em confusão, em violência uns contra os outros, e a gente tem que tentar, né, diminuir esses aspectos, tá bom? Eu fico à disposição aqui, né? A gente já falou quase tudo que a gente gostaria de falar. Essa competição está sendo programada, agora nós vamos entrar em época de Copa do Mundo, ninguém vai se preocupar com outra coisa a não ser a Copa do Mundo. Tomara, né, que a gente chegue à final, seja, né, campeão do mundo mais uma vez, que já tem 20 anos, né? 24 anos, e a gente sabe que talvez isso seja um pouco da formação. Nosso Campeonato Brasileiro hoje, na primeira divisão, tem quase 300 atletas da América do Sul. Nós estamos fazendo uma base muito ruim, porque nossos atletas que saem da Copa São Paulo de futebol júnior não estão jogando no profissional do futebol brasileiro. Estão todos parando antes de começar. Porque até a idade de 20 anos, você está mudando de categoria, você tem uma ascensão melhor. Quando você entra na categoria de 20 a 35 anos, que é a categoria, claro, do futebol profissional, a concorrência é muito grande. Nossos atletas, mal preparados, não estão chegando a jogar nos nossos clubes profissionais. Então, isso é um erro muito grande e a gente está aqui para discutir sobre isso aí. Aí está a Juliana, Rodrigues, Gabriel, obrigado, Sávio, Eduardo. Tem mais? Christian, o Emerson, o Ferreira, meu amigo Ferreira. Nós estamos lá no Conselho Estadual de Esporte, tentando, né, discutir esses aspectos. Eu acho que toda competição nessa categoria, a nível municipal, tem que ter um acompanhamento. O município tem que ter uma comissão formada por técnicos, por todos o universo que mexe com futebol, profissionais que mexem com futebol, médico, multidisciplinar, fisioterapeuta, tudo isso, fazer uma reunião antes, discutir, ter uma comissão para acompanhar todas as competições feitas dentro do município. Nós temos 5.870 e poucos municípios, cada município tem que ter uma comissão para acompanhar todas as competições a serem realizadas no município. A nível estadual, o Conselho Estadual de Esporte, o Conselho Municipal de Esporte no município, o Conselho Estadual de Esporte no estado, deveriam ter uma comissão para acompanhar todas essas competições, né, e tirar de fato alguma coisa que a gente possa, né, mudar essa mentalidade e acompanhar mesmo. E a nível federal, que seria o Ministério dos Esportes, né, também tem uma comissão para acompanhar todas as competições a nível nacional nessas categorias. Nós estamos falando de 11, 12, 13 anos.
Se você puxar mais para baixo, até 6 anos já nós estamos no campeonato. E tem que se acompanhar mesmo. 6 anos, 7 anos, 8 anos, tem que botar as crianças para brincar em campos adaptados, bolinhas pequenas, sem muita cobrança, sem nenhuma pressão. Entendeu? Eu falei 11, 12, 13. 14, 15, eu ainda acho que deveria também ter uma adaptação. Mas, né, a gente sabe que é muito difícil fazer isso na categoria 14, 15 anos. Tanto que a FIFA já determina que até 16 anos você pode mudar toda a característica da organização do campeonato para atender melhor as crianças e acima de 35 anos. Então a nossa formação e o livro que eu escrevi, ele fala sobre isso. No final desse livro, depois de 30 depoimentos, ele fala sobre a necessidade que a gente tem de primeiro analisar, discutir, depois acompanhar e finalizar todas essas competições para que no ano seguinte, se houver algum erro, se houver alguma coisa a mais, a gente possa discutir e melhorar todo esse atendimento às nossas crianças, tanto masculino como feminino, né? Nós estamos aí agora na porta da Copa do Mundo Feminina, primeiro o masculino, que começa agora, mas o ano que vem nós temos no Brasil o futebol feminino, ele tem que ser olhado de uma maneira muito diferente, de formação, né, com as crianças, tem outro aspecto, né? Ninguém quer que deixe a criança de competir, mas competir de fato com segurança que ela não vai se violentar, que a gente não vai passar por cima dos aspectos de formação, que a gente não vai passar por cima dos aspectos cognitivos, afetivos, e que a gente possa de fato transformar esses atletas da base em grandes profissionais de futebol e também em grandes homens e mulheres para o Brasil todo. Alguma coisa? Alguém fala? A gente está à disposição. A gente vai continuar fazendo essas lives, né? O Instagram a gente tem feito toda semana, e aqui com o meu amigo Pedro, que é o meu assessor aqui técnico, na parte de informática e de técnica também, que ele é aluno aqui do curso de Educação Física da UVV. A gente está procurando, né, discutir, incentivar, divulgar, tentar mostrar. Eu tenho apoio da OAB, eu já tenho apoio dos pais, alguns clubes, mas infelizmente a gente não está conseguindo, né, realizar, colocar isso em prática. Essa equipe, essa previsão desse campeonato é para agosto, setembro, né? A gente vai deixar passar as férias escolares, porque eu dependo aqui dos nossos alunos, passar a Copa, eu dependo aqui dos nossos alunos para a gente fazer um acompanhamento, porque uma competição desse nível, de você fazer adaptações, quer dizer, é importante, porque a gente, numa época dessa hoje, do IAD, tudo que é internet, tudo que é hoje transmitido, a gente não pode, né, falar que eu não consigo fazer um campo adaptado, eu não consigo, isso não existe. Existe a boa vontade, existe o interesse, existe a preocupação de adultos que não devem se valer das crianças para ganhar dinheiro, para ganhar poder, para ganhar visibilidade. Eu acho que isso não vale nada, né? Criança saindo de casa com 11, 12 anos sendo vendida. Isso é um comércio hoje que isso afeta diretamente as nossas crianças. Isso é, na minha opinião, isso é trabalho para menor. Acho que devia estar acompanhado também pelo Ministério Público, porque isso é um trabalho para menor e um dos piores trabalhos para menor que existe. Ele mexe muito mais com a cabeça do que com o físico. Então, acho que tem que estar preocupado com essas competições a nível de Ministério Público, né, de pais, né, os pais são responsáveis, as mães principalmente, né, que acompanham os seus filhos, as meninas, os meninos hoje. Quer dizer, é muito difícil você falar em futebol, onde um país que 90% dos nossos jogadores, ou 99% ganham salários altíssimos e a 90 e tantos por cento da nossa população ganha salário mínimo. Isso é um negócio desigual, né? Apesar da profissão de jogador de futebol, ela é muito curta. Nós temos um período aí de 20 a 35 anos em que o atleta pode, né,
jogar e se transformar em alguma coisa que ele possa usar depois, mas até depois de 35 anos ele vai ter que trabalhar até 75 anos. Então é uma etapa na sua vida, é uma etapa muito boa, todo mundo deve praticar esporte, mas não deve só fazer isso, deve se preparar para quando ele parar na área esportiva, ele estar preparado para viver de uma maneira honesta, trabalhando cada um na sua área. E hoje nós temos os exemplos, os grandes atletas do alto rendimento, Olimpíada, eles param cedo, eles estão todos às vezes até aleijados nas competições de ginástica, de vôlei, de basquete, de futebol. Quer dizer, é uma carga tão grande que eles, a partir de 40 anos, eles não conseguem nem andar direito. Isso parece um negócio complicado, porque a gente acha que o atleta de rendimento que está muito bem preparado vai viver até 100 anos. E isso não acontece. Então a gente precisa estar preocupado com essa não formação precoce dos nossos atletas. O Brasil, acho que é um dos países que mais trabalha precocemente com o atleta. De maneira errada? De maneira errada, né? Claro, precocemente você já disse que está fazendo alguma coisa que essa criança não consegue alcançar, né? A gente fala muito em algumas coisas de formação, né? Então a gente pode discutir isso muito forte e quem sabe a gente conseguir mudar essa mentalidade e fazer de fato regulamentos que a gente possa transformar esses atletas, esses jovens, né? Que veem o futebol uma maneira de divertimento, de participação, mas não consegue chegar ao alto nível. Isso, a cada ciclo olímpico, nós levamos para a Olimpíada 400 atletas num país de 220 milhões de habitantes. Então, o número de atletas que chegam ao ciclo olímpico é muito reduzido. Não é para poucos, né? Poucos chegam à seleção brasileira. Foi convocado agora com 26 jogadores dentro do universo de 220 milhões de pessoas. Então é um funil muito desigual, muito violento, né? E a gente precisa estar preocupado com isso. Tá bom? Vamos encerrar. Eu gostaria muito que alguém, né, Pedro, falasse alguma coisa, né? A gente, Caio Souza também entrou agora também, Ivanildo, muito legal, isso é bom, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? Eu gostaria que vocês continuassem seguindo no Instagram, né? A gente tem feito essa comunicação, e o campeonato a gente vai discutir com as pessoas, vai fazer reuniões para ver se a gente consegue colocar isso em prática a partir do mês de setembro, né? Preparar em agosto e setembro a gente começar a fazer esse campeonato, tá bom? Muito obrigado e boa noite.